Meu mundo de criança, fico alegre em aprender. Sinto falta se estou longe de você. Vem viver, vem crescer, vem de vez conquistar o seu espaço. Sou pequeno, mas meu sonho é maior que o coração. Sou Monteiro Lobato e meu mundo é a educação. Olá! No programa de hoje vocês vão acompanhar a Feira de Ciências que aconteceu na Escola Monteiro Lobato. Nasce o que dos ovinhos? Uma lagarta. E a lagarta depois ela se transforma em quê? Numa pupa. Da pupa ela se transforma num casulo. E depois ela se forma uma linda Borboleta. Isso. E isso é o quê? Isso mesmo. Parabéns! Nós somos do Infantil 5 do segundo ano e vamos falar um pouco sobre as plantas. O que existe de mais importante na Terra é a vida. As plantas possuem vida que passam pelo ciclo vital. Então convido a todos para conhecer mais um pouco sobre as plantas. As plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Os primatas utilizavam as árvores como moradias. Com o tempo perceberam que as grutas e ocas abrigavam de modo mais eficaz da chuva e sol. A madeira já estava presente nessas construções, combinada com outros elementos, barro, palha e pedra. Eu vou falar um pouquinho sobre a energia através da madeira. A madeira é tradicionalmente chamada de lenha e, nessa forma, sempre ofereceu histórica para a contribuição ao desenvolvimento da humanidade, tendo sido sua primeira fonte de energia inicialmente empregada para aquecer e cozinhar seus alimentos. Papel. A matéria-prima utilizada para fazer o papel é a madeira. Após ser triturada e passar por vários tratamentos químicos com compostos químicos, originam o papel. Eu vou falar um pouco sobre as características. Existem plantas de várias formas, como as que só têm folha, as que só têm flor, as espinhosas e aquáticas, e que vivem em outras plantas. Veja no cartaz. Nas folhas das plantas há um pigmento chamado clorofila, que dá a elas a cor verde. Esse pigmento é responsável por captar a luz solar. Nas folhas há também estruturas responsáveis por absorver o gás carbônico, que são chamados de estômatos. Quando a planta tem água, gás carbônico e luz solar, ela
consegue produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, um açúcar. Durante a transformação da água e do gás carbônico em alimento, a planta libera oxigênio e O2 no ar. Por isso que é importante preservar as plantas, porque elas auxiliam na limpeza do ar, retirando o gás carbônico e fornecendo oxigênio. Minha maquete é sobre a fotossíntese e também sobre a preservação. A raiz fixa a planta na terra e retira dela o seu alimento e água. Caule ou tronco sustenta os galhos, as folhas, os frutos e as flores. Folha tem a função de realizar a fotossíntese. Flor, sua função é de realizar a reprodução das plantas. Fruto, sua função é de proteger as sementes em desenvolvimento. Todas as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, e isso é possível através de um processo chamado fotossíntese. A planta precisa de 3 ingredientes básicos para realizar a fotossíntese: a luz solar, a água e o gás carbônico. Brenda, sobre o que vocês vão falar agora? Sobre as plantas. Qual é a função das plantas também? Ela serve para quê? Para remédio. Para que serve a salsa? Um chá diurético e fortificante. Gustavo, qual é a sua planta? Erva cidreira. Para que serve? Um chá calmante e serve para digestão. Muito bem. Felipe, qual é a sua planta? Quebra-pedra serve para aliviar a dor e pedra nocins. Paulo, e a sua planta? Asa peixe, ajuda a regulatar a roquidão. Manjericão é utilizado como tempero devido a seu aroma delicioso. Utilizado por pessoas que não conseguem dormir, dores de cabeça, garganta, astas, é anti-inflamatório e ajuda nos problemas digestivos. As grávidas devem pedir orientação para utilizar o manjericão. Alho, seus componentes fazem bem à saúde. O alho previne e trata infecções, câncer e doenças, diminui o colesterol e o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. O alho pode causar reações alérgicas, reduzir o açúcar do sangue e a pressão arterial. Se a pessoa tem problemas na tireoide, deve pedir orientação médica. Em cirurgias no dente, aumenta o risco de sangramento. Camomila, planta medicinal, é utilizada em uso externo para rinite, cólicas e problemas digestivos. Bom dia, meu nome é Beatriz e vou falar sobre os benefícios e contraindicações da hortelã. É uma planta de folhas aromáticas, também chamada de menta. É utilizada pela medicina em tratamentos digestivo, náusea e enjoo, síndrome do intestino irritável e descongestionante nasal. Não é indicada para crianças, pois pode causar falta de ar. Olá, meu nome é Rafael e vou falar sobre alecrim. O alecrim serve como tempero mais utilizado nas cozinhas europeias. Já no Brasil, ele é utilizado para fazer chá. O chá de alecrim é usado para combater casos de tosses e catarros, dores pré-menstruais, etc. Bom dia, nossa turma vai apresentar os meios de transporte. Os meios de transporte servem para transportar pessoas ou mercadorias de um lugar para o outro. O meio de transporte se divide em 3 grupos: terrestre, aquático e aéreo. Os meios de transporte aéreo são aqueles realizados no céu, no ar: foguete, o avião e o helicóptero.
Meios de transporte terrestres servem para transportar, são realizados nas ruas, rodovias e estradas. Caminhão, trem, Bicicleta, moto, caminhonete, cavalo. para os meios de transporte servem para na água, nos rios e nos mares. Navio, Jangada, jet ski, barco, marino e bote. Muito obrigada. Bom dia, nós vamos apresentar as poluições. Visual. Poluição visual é grande fonte de poluição, principalmente nos meios urbanos. A poluição visual, as imagens de auditores, cartazes e diversos outros meios de comunicação servem para transmitir informações. Entretanto, o uso excessivo destes recursos pode ser considerado poluição. De um lado estão os que defendem que o excesso de propagandas e informações causa inúmeros problemas como estresse, desconforto visual, distração para os motoristas, etc. E de outro estão aqueles que acreditam que isso tudo não passa de um policiamento estético do meio urbano. Poluição do ar. A poluição do ar é aquela que afeta as condições do ar que respiramos. Suas principais fontes são as indústrias e os automóveis, que lançam diversos tipos de gases na atmosfera. Estes gases podem causar diversos danos à saúde humana, como doenças respiratórias e alergias, que são especialmente graves para crianças e idosos. A poluição do ar, a fumaça do ar, as indústrias que são da cidade, dos carros e das indústrias. Obrigada. Poluição dos rios. A água limpa vem aqui, desce aqui e vai nesses dois lagos que estão poluídos com as coisas das pessoas. E a água não pode ser bebida nenhum dos dois lagos, porque é contaminada e a contaminação pode causar mortes. Atualmente existem leis que proíbem este tipo de tradição para os esgotos, mas ainda são muitos os locais onde isso acontece, devido onde, entre outras coisas, a fiscalização de deficientes. Poluição do solo. Todos os resíduos despejados no solo sem cuidado algum caracteriza um tipo de poluição. Os conhecidos lixões locais eram usados para levar todos os resíduos produzidos em uma cidade. Na ocorrência de chuva dos rios, lagos, etc., quando a água da chuva arrasta para os lençóis freáticos toda a poluição do solo. A poluição do solo. O ser humano foi lá e jogou lixo no solo. E o que houve com esse solo? Ele foi espalhado pela chuva e contaminou os rios. A poluição sonora causado pelos ruídos dos carros, buzinas e máquinas. Gabriela, o que nós devemos fazer para prevenir? Utilização de equipamento de segurança, com fone de ouvidos. No Brasil, existem diversos animais que estão em extinção, alguns por causas naturais, outros pelas mudanças que o homem tem feito na natureza.
E com isso vem as consequências, onde quem sofre são os animais. Para evitar isso, é preciso cuidar da nossa natureza e dos nossos animais. Nas mudanças climáticas, desmatamento das florestas, poluição dos rios, queimadas e muitos outros. Tem sido, ultimamente, os motivos de animais estarem em extinção. Assim, pouco a pouco, os animais se tornam extintos na natureza. É uma expressão usada para animais que só existem em cativeiros. Muito obrigada. Para que não continue ocorrendo a extinção de animais brasileiros, o ideal é que passamos a proteger a natureza, evitar destruir os ecossistemas, pois assim os animais que estão ameaçados de extinção não ficariam extintos daqui a alguns anos a continuar ocorrendo essa destruição do meio ambiente. Extinção se define como o total desaparecimento de espécies, subespécies ou grupo de espécies. O momento da extinção é considerado a morte do último indivíduo da espécie. A extinção não é um evento incomum no tempo geológico. Espécies são criadas pela especiação e desaparecem pela extinção. Paleontólogos e cientistas de diversas outras áreas estimam que durante a vida na Terra ocorreram 5 extinções em massa. O último mais conhecido desses eventos foi o que provocou a extinção dos dinossauros, há aproximadamente 65 milhões de anos. Esses são os animais extintos. O número 1 é tartaruga gigante de Galápagos. Ele foi extinto 24 de junho de 2012. O segundo é o rinoceronte negro do oeste, foi que em 2002. Esse é o mergulhão de Elaontras. Ele foi extinto em 2010. O quarto é foca monte das Caraíbas. Ele foi extinto em 2008. O 5 é o golfinho Baiji. Ele foi extinto em 2006 e 2007. O 6 é o Poucouju, ele foi extinto em 2004. O 7 é Mariana Marlin, ele foi extinto em 2004. O 8 é Ibex dos Pirineus, ele foi extinto em 2000. Esse é o tigre de Java, ele foi extinto em 1994. O 10 é o pica-pau bico de marfim, ele foi extinto em 1994. O 11 é Canari, ele foi extinto em 1994. O 12 é o Golden Toad, ele foi extinto em 1989. O 13 é do Ancient Sparrow, ele foi extinto em 1987. O 14 é o canário prego, ele foi extinto em 1983. O 15 é Saint Helena. Ele foi extinto em 1960. O 16 é Mason Gris. Ele foi extinto em 1964. Obrigada. Olá, meu nome é Bruno Schimberger Vieira. Hoje eu vou falar sobre os animais em extinção. Onça pintada, Cervo do Pantanal, arara azul, peixe-boi, surucucu, macaco-aranha, tamanduá bandeira, jabuti, jacaré de papo amarelo, mico-leão dourado, tartaruga marinha, preguiça, falcão lobo-guará e anta. Esses são os animais que estão ameaçados em extinção. Olá, bom dia. Meu nome é Mariana Fusetti Kaminski e hoje vou falar sobre o Projeto Tamar. O Projeto Tamar foi criado em 1980 pelo antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Hoje é reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação marinha. A principal missão desse projeto é a pesquisa, conservação e manejo das 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção. E a principal missão do Tamar é proteger a cerca de 1.100 quilômetros de praias através de 23 bases mantidas em área de alimentação, desova, crescimento e descanso desses animais no litoral e ilhas oceânicas em 9 estados brasileiros. O nome Tamar foi criado a partir da combinação da sílaba inicial da palavra tartaruga marinha. Obrigada. Aqui, essa é a macho. Por quê? Porque ela tem coisa mais pintada. Essa é fêmea, porque ela não tem muita pintura. Então ela é fêmea.
Essa também é fêmea, ó. A idade delas, essa daqui tem 19 e as outras duas tem 15. Essa é o casco da tartaruga marinha e aqui é a coluna dela. Essa daqui é uma tartaruga normal. Essa aqui é a tartaruga de couro, dá pra ver que ela morreu segurando o ovinho. E aqui é uma tartaruga que eu não sei o nome dela, mas ela é filhotinho. Eu vou falar sobre o sistema muscular. O sistema muscular, a principal função dele, ele é permitir os movimentos corporais. Ele tem três tipos de músculo: músculo esquelético, liso e cardíaco. Aqui tem um músculo esquelético. E aqui é um músculo liso visceral e aqui é um tecido ósseo. Meu nome é Camille, estudo no 4º ano. O sistema que eu peguei foi o sistema circulatório. O sistema circulatório, a principal função do sistema circulatório é levar os nutrientes para o corpo através do sangue. Como vocês podem ver, aqui é as veias. Elas levam o sangue vindo do corpo para o coração. Suas paredes são mais finas do que das artérias. As artérias levam o sangue do coração para o corpo. Suas paredes são mais espessas e dilatadas. Os capilares levam o sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Elas ligam as artérias às veias. Aqui temos um coração de uma criança. E aqui um coração de boi. Como vocês podem ver, é de um mamífero. Então, é o mesmo jeito que o nosso, só maior. Bom dia, eu me chamo Pedro Soligo, estudo no 4º ano e eu vou falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário é um conjunto de órgãos envolvidos com a formação, depósito e eliminação da urina. O aparelho é composto por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e, por fim, uma uretra. Esse sistema tem a função de eliminar e filtrar substâncias consideradas tóxicas para o nosso organismo. Aqui temos um rim de porco. Ele pode ser um pouco menor que o nosso, mas também é de um mamífero. Vou falar um pouco sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é o que monitora e coordena a atividade dos músculos e a movimentação dos órgãos. Constrói e finaliza estímulos dos sentidos e inicia ações de um ser humano. Aqui, ó, tem o sistema nervoso central humano e suas partes. Primeira parte, o cérebro. Segunda parte, sistema nervoso central. Terceira parte, espinha. Ali tem o encefalo, e tem o cérebro e o cerebelo. Tem gânglios sensitivos dos nervos espinais, medula espinal e nervos. Aqui tem os neurônios e o arco reflexo medular. E aqui tem o cérebro de pessoa. E se esticar um cérebro, fica no tamanho de uma folha de travesseiro. Eu sou Júlia, aluna do 4º ano. Eu vou falar sobre o sistema digestório. O sistema digestório é formado pela boca, o esôfago, o fígado, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado e reto. O sistema digestório é o sistema que nos humanos é responsável por obter dos alimentos digeridos os nutrientes necessários. A sua extensão desde a boca até o ânus é de 6 a 9 metros em um adulto. Olá, eu me chamo Ana Mayumi Tokura Siqueira, sou aluna do 4º ano na professora Josi. O sistema que eu peguei foi o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele retira o gás oxigênio do ambiente e devolve a ele o gás carbônico. Ele também fornece oxigênio e é formado pelo nariz, cavidade do nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e os pulmões. Aqui você pode ver também como que o ar passa até os pulmões. Começado pelo nariz, depois pela faringe, depois pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos pulmões. Aqui é os pulmões.
você pode ver de uma vista mais clara como é que eles são. Eles têm essa divisão por causa que no meio deles tem um coração. E eles são assim por dentro. Eles são protegidos pela costela por qualquer ferimento mais grave. Bom dia, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético tem como função locomover e proteger os órgãos vitais, como o coração, pulmão e cérebro. Bem, aqui como vocês podem ver, tem esses buraquinhos para a fixação dos músculos. Muito obrigada por ver a nossa Feira de Ciências e Mostra Cultural. De criança, fico alegre em aprender. Sinto falta se estou longe de você. Centro Educacional Monteiro Lobato. Educação infantil e ensino fundamental. Porque o futuro começa aqui. Matrículas abertas. 222-3804. Sou pequeno, mas meu sonho é maior que o coração. Sou Monteiro Lobato e meu mundo é a educação.